Obrigado por sua atenção, seja bem-vindo. Após o lingotamento do aço, seja por lingotamento convencional ou contínuo, o processo seguinte é a laminação a quente. A laminação consiste basicamente na passagem dos produtos do lingotamento por cilindros que irão dar a forma e a dimensão requerida pelo produto final. Os cilindros são montados em uma carcaça com os mancais e os motores, chamados de gaiolas ou cadeiras. E um conjunto de gaiolas ou cadeiras nós chamamos de trem de laminação. Utilizam-se variadas disposições de cilindros na laminação. O mais simples é o constituído por 2 cilindros de eixos horizontais, colocados verticalmente um sobre o outro. Este equipamento é chamado de laminador duo e pode ser reversível ou não. Nos duos não reversíveis, figura A, o sentido do giro dos cilindros não pode ser invertido e o material só pode ser laminado em um sentido. Nos reversíveis, figura B, a inversão da rotação dos cilindros permite que a laminação ocorra nos 2 sentidos de passagem entre os cilindros. No laminador trio, figura C, os cilindros sempre giram no mesmo sentido, porém o material pode ser laminado nos 2 sentidos, passando alternadamente entre o cilindro superior e o intermediário e entre o intermediário e o inferior. À medida que se laminam materiais cada vez mais finos, há interesse em utilizar cilindros de trabalho de pequeno diâmetro. Esses cilindros podem fletir e devem ser apoiados por cilindros de encosto, figura D. Esse tipo de laminador denomina-se quadro, podendo ser reversível ou não. Quando os cilindros de trabalho são muito finos, podem fletir tanto na direção vertical quanto na horizontal e devem ser apoiados em ambas as direções. Um laminador que permite esses apoios é o Senzimir, figura E. Um outro laminador muito utilizado é o Universal, que dispõe de 2 pares de cilindros de trabalho com eixos verticais e horizontais, figura F. Existem outros tipos de laminadores mais especializados, como o planetário para obtenção de chapas em passe único, o passo peregrino e o Mannesmann para a fabricação de tubos sem costura. Antes de serem laminados, esses produtos são pré-aquecidos acima da temperatura de recristalização do aço para ficarem suficientemente plásticos para resistirem às altíssimas reduções diárias que são efetivadas na laminação. O controle da temperatura correta, tempo de aquecimento para o enxergue, que é a homogeneização da temperatura nas peças a serem laminadas, é muito rigoroso e importante. Antes de irem para a laminação, tanto no processo de lingotamento convencional como contínuo, os produtos passam por processo de descarepação para a remoção de óxidos superficiais nocivos à qualidade do aço, até chegarem no laminador de desbaste, que efetua a primeira redução diária no esboço do produto. Sempre com o controle de temperatura adequada, as peças passam pelas gaiolas dos cilindros do trem acabador, que irão dar a dimensão final dos produtos. Após isso, as barras ou perfis estruturais vão para o leito de resfriamento ao ar, normalização de leito,
e no caso de alguns tipos de fio-máquina, passam pelo processo de Stelgor, que é a abertura das espiras do fio-máquina com velocidade controlada para a homogeneização da estrutura do aço. Alguns exemplos dos produtos da laminação são barras laminadas redondas, barras laminadas hexagonais, barras laminadas quadradas, barras retangulares, chapas, perfis estruturais, vigas, cantoneiras, fios máquinas e tubos sem costura. Este foi um pequeno resumo do que é a laminação do aço. No próximo vídeo iremos falar sobre a trefilação. Muito obrigado pela atenção de todos e até lá!